O Chile era um país relativamente estável, desconhecendo golpes militares ao longo do século. Os presidentes eram eleitos com voto popular, havia equilíbrio entre os três poderes, imprensa livre e até o Partido Comunista podia eleger representantes. As liberdades democráticas davam oportunidade para mudar o país. Um país típico do terceiro mundo, com poucas indústrias, concentração de renda, terras monopolizadas pelos latifundiários. O principal produto de exportação, o cobre, pertencia às multinacionais norte-americanas. Os ventos de mudança começaram a soprar na década de 60, apesar de o presidente eleito Eduardo Frei pertencer ao conservador Partido Democrata Cristão. Frei iniciou uma tímida reforma agrária e fez investimentos públicos em habitação e educação, mas enfrentou dura oposição da esquerda, que considerava as reformas lentas e superficiais, e da direita, que dizia que as reformas eram excessivas. Era nítida a polarização política do país, reflexo do que já vinha acontecendo no mundo da Guerra Fria. Nas eleições presidenciais de 1970, aconteceu a grande surpresa: a vitória de Salvador Allende pela Unidade Popular. A UP reunia vários partidos de esquerda coligados, entre eles o socialista, o social-democrata e o comunista. Além do PS, foi talvez o primeiro marxista do mundo a se tornar presidente com voto popular. Ele não era do Partido Comunista, mas tinha apoio dos comunistas e até da chamada ala progressista da Igreja Católica e de partidos menores. O projeto de Allende era transformar profundamente a sociedade, mas com respeito absoluto à Constituição e aos direitos humanos, em vez de guerrilha, a luta democrática. Um novo caminho. O Chile começou a mudar. Teve início uma efetiva reforma agrária que distribuiu milhões de hectares aos camponeses, os salários aumentaram, garantiu-se 1 litro de leite diário e um par de sapatos por ano para cada criança, até a mais humilde camponesa nas montanhas pedregosas. Foram construídos centenas de jardins de infância e escolas. O país vivia a primavera das transformações. Jovens de esquerda do mundo inteiro puseram mochila nas costas e vieram pacífico e democrático no Chile. Os muros velhos foram pintados com belas imagens alegóricas e os rapazes e as moças cantavam abraçados pelas ruas. Bandeiras vermelhas, conversa entusiasmada nos bares e outras coisas mais. O projeto do socialismo chileno seria então isso, a grande festa do povo? O projeto de Allende era semelhante ao da social-democracia de esquerda, de forma pacífica e gradual, mantendo os direitos individuais, as principais empresas passariam ao controle do Estado ou das cooperativas de trabalhadores. O Estado deveria se abrir para a participação direta da sociedade. Na via chilena para o socialismo, as liberdades políticas, inclusive para os opositores, seriam conservadas. Em nenhum momento, o governo de Salvador Allende desrespeitou a Constituição Democrática do país. O projeto foi popular. Nas eleições municipais de 71, a Unidade Popular recebeu mais votos ainda do que na eleição de Allende. Nem todos concordavam. Com medo de perderem suas fortunas, empresários chilenos pararam de investir, fecharam empresas, transferiram dinheiro e os negócios para o estrangeiro. Os grandes comerciantes boicotavam o governo e chegaram a esvaziar as prateleiras de supermercado para vender em outros mercados. Aumentavam os preços sem parar, para compensar o terrível poder dos sindicatos. Quando Allende nacionalizou a produção de cobre, que antes pertencia a multinacionais americanas, começou então a guerra oculta para derrubar Salvador Allende. O governo dos Estados Unidos, com o então presidente Richard Nixon, cancelou empréstimos de dólares para financiar investimentos no Chile e decretou o bloqueio econômico. Nas fábricas do Chile, as máquinas ficavam paradas por falta das peças de reposição que não podiam ser mais importadas
importada dos Estados Unidos. Empresas de transporte paralisaram os caminhões por meses a fio. A economia do país paralisou. E como donos de caminhão conseguiram ficar tantos meses sem operar, hoje se sabe, a greve de transportadoras foi sustentada pelo dinheiro trazido pela CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Os agentes secretos americanos também faziam contatos com generais chilenos. Longas conversas noite adentro, regadas a teorias de conspiração para derrubar o governo de Allende. Todos os dias, a grande imprensa acusava Allende de provocar o caos econômico e de não respeitar a liberdade de imprensa. Apavoradas, as senhoras da classe média foram para as ruas bater panelas para exigir o fim da baderna. Nos bairros populares, distribuíam-se folhetos que denunciavam que em breve Salvador Allende ordenaria o confisco de crianças para enviá-las para sempre para a Rússia, onde seriam escravizadas nas minas da Sibéria. Essa denúncia pode parecer ridícula aos olhos de hoje, mas o fato é que ela assustou a classe média e a classe média alta chilena. Muitas pessoas tinham ouvido histórias horrorosas sobre os comunistas que poderia acontecer no Chile de Allende, inclusive porque a crise econômica realmente atingia a todos. Para piorar, a extrema esquerda, como era de se esperar, acusava Allende de enganar o povo ao se apresentar como favorável às mudanças, quando na verdade o seu objetivo seria o de preservar o capitalismo e o domínio dos Estados Unidos. Embora essa acusação pudesse ser refutada pelas próprias atitudes dos grandes empresários e do serviço secreto americano, o fato é que a impaciência de alguns setores esquerdistas contribuiu para desgastar o governo. Sem querer, a extrema esquerda ajudava a extrema direita. Os militares chilenos tinham fama de legalistas, de respeitar a Constituição. Quase toda a esquerda acreditou nessa conversa. Bom, dizia-se assim: militar chileno é diferente dos outros, da América Latina. Obedece à lei e não dá golpe de Estado. Terrível engano. Em 11 de setembro de 73, o general Augusto Pinochet e seus aliados mobilizaram as unidades militares de todo o país para assumir o controle do Estado. O Palácio Presidencial de La Moneda foi bombardeado pela aviação. Allende morreu bravamente, com metralhador em punho. Porém, a democracia no Chile também havia acabado de morrer. O que veio depois, a ditadura do general Pinochet, foi uma das páginas mais sangrentas e brutais da história do planeta. Opositores ao regime eram caçados como bichos. As ruas chegaram a ficar amontoadas de cadáveres. O estádio de futebol de Santiago, o Estádio Nacional, virou um campo de concentração onde se torturavam e matavam presos políticos. Os soldados atiravam em qualquer suspeito no meio da rua. Milhares de pessoas foram assassinadas pelos homens comandados pelo general Pinochet. Os pátios e jardins das embaixadas ficaram lotados de refugiados políticos. Curiosamente, na enorme embaixada dos Estados Unidos não havia um único cidadão refugiado. Bom, qual teria sido o motivo? A ditadura de Pinochet teve sucesso econômico imediato. No dia seguinte, após a morte de Allende, as prateleiras dos supermercados voltaram a ficar cheias. Eficiência dos militares ou fim do boicote? O retorno da confiança dos investidores fizeram o Chile, aos poucos, superar a crise. Mas atenção, o Chile foi pioneiro na adoção das chamadas medidas econômicas neoliberais, ou seja, o neoliberalismo na economia foi totalmente compatível com a ditadura política, o que era estranho, porque os neoliberais diziam que só poderia haver democracia no regime de livre mercado. Economistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, discípulos do economista Milton Friedman, orientaram a privatização das estatais, inclusive a saúde pública e a aposentadoria, que passaram a ser privadas. O Chile derrubou as tarifas alfandegárias. O resultado? As poucas indústrias do país foram à falência por causa da concorrência estrangeira, mas o Chile aumentou suas exportações de frutas, vinho
cobre e peixe. Investidores estrangeiros ajudaram a modernizar o setor de serviços. Embora as diferenças entre ricos e pobres tivessem aumentado, boa parte da classe média melhorou o padrão de vida e por isso apoiou Pinochet. Nos anos 80, os clamores populares começaram a derrubar as ditaduras na América do Sul, na Argentina em 83, no Brasil em 84. No Chile, somente em 1988, Pinochet aceitou a realização de um plebiscito. Provavelmente imaginava que ganharia, mas a oposição realizou uma formidável campanha e conseguiu dizer não ao ditador. Pinochet aceitou se retirar do governo. Em 89, eleições democráticas deram a vitória ao democrata cristão Patrício Aylwin, que procurou reconciliar o país. Em 94, outro democrata cristão, dessa vez Eduardo Frei, filho do antigo presidente, foi eleito. Pinochet conseguiu uma agradável aposentadoria. Em 2004, o Congresso dos Estados Unidos revelou que ele abriu empresas no estrangeiro e enviou dólares para o exterior sem pagar impostos. Estudos mostram que Pinochet conseguiu milhões de dólares de forma ilegal. Com tanto dinheiro sujo no bolso, o ex-ditador viajou para a Inglaterra, onde tratou de negociar com seus negócios particulares. Foi então que, em 1998, um juiz da Espanha, acusando Pinochet de ter comandado a tortura e o assassinato de 94 espanhóis no Chile, exigiu que ele fosse preso e extraditado. O caso ganhou repercussão mundial. Figuras da direita internacional, como a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, visitaram Pinochet para mostrar solidariedade. No final, Pinochet foi devolvido ao Chile, mas foi punido porque conseguiu o laudo médico que atesta que ele está com demência vascular, esclerosado no vocabulário popular. O Chile atual ainda se divide em relação a Pinochet. Para muitos, ele foi o ditador brutal que arruinou a economia chilena. Para outros, principalmente da classe média para cima, ele é o homem que salvou o Chile do socialismo. Em 2000, foi eleito presidente Ricardo Lagos, advogado e economista, professor universitário em Paris e nos Estados Unidos. Lagos pertence ao Partido Socialista, mas seu projeto é tão radical quanto o de Allende. Afinal, a esquerda mundial está na defensiva. Mesmo assim, Lagos conseguiu reduzir o desemprego, melhorar a saúde e a educação. O Palácio de la Moneda, fechado ao público desde o golpe de 73, voltou a abrir as portas. Em frente, agora existe uma estátua de Salvador Allende. Para os chilenos, também vale. Ditadura nunca mais.